Esse assunto do aluguel está tendo o maior comentário nas redes sociais, porque parece que no Brasil tem muita verdade que só aparece, Amanda, quando acontece uma tragédia, assim como aconteceu na Boate Kiss e apareceu um monte de problema naquela localidade em Santa Maria. Em São Paulo, é bom que você saiba, e nos chamou a atenção, diz que a maioria das pessoas que ocuparam esse prédio pagavam um aluguel que variava de 350 a 500 reais, conforme o tamanho do quarto e o local onde eles moravam. A pergunta é, pagavam para quem? Não é poder público. Outro dado muito interessante, o movimento que teria feito todo esse processo de invasão é um movimento chamado Luta por Moradia Digna. Mas pera um pouquinho, luta por moradia digna, morando num local com uma série de problemas, como nós dissemos aqui, esse lixo na tubulação da área de elevador, mas pagando o aluguel para quê? Amanda, você no começo da sua explanação, você comentou que a Prefeitura de São Paulo está querendo pagar R$ 1.200 para que essas pessoas possam, o governo do estado, pagar esse aluguel social. Mas pera um pouquinho, eles não estão querendo aceitar, mas a informação que bombou hoje em todos os veículos de comunicação é que essas pessoas moravam lá pagando aluguel. Então eu não consigo entender que tipo de invasão é, para quem está sendo pago, quem se beneficiava com isso, ou se nós estamos tratando de uma verdadeira indústria na hora de invasão. Só em São Paulo, no centro de São Paulo, eu levantei que 8 grandes prédios antigos que tinham uma destinação muito rápida estão hoje invadidos e nós sabemos que em demais bairros também, na cidade de São Paulo e durante o Brasil, nós temos essa invasão. Agora, essa surpresa que realmente aconteceu depois desse incêndio é essa taxa, é esse aluguel de 350 a 500 reais. Tudo isso vai ser apurado no inquérito policial que vai apurar eventualmente e inicialmente as causas do incêndio, as causas do desabamento, mas é importante também apurar para quem recebia esse dinheiro, como era pago e por que se cobrava por um imóvel que não pertencia àquelas pessoas. A gente viu que ficou um jogo de empurra, né? Porque esse prédio pertence à União. Aí a Prefeitura diz que quem tem a atribuição de pedir a reintegração de posse, ou seja, para que essas famílias possam sair do prédio, é a União. Aí depois à tarde a União respondeu que apesar do prédio ser dela, estava cedido para a Prefeitura. Então que a Prefeitura também poderia ter entrado com esse pedido de reintegração de posse. Como é que fica isso, essa atribuição de responsabilidades, Lordelo? Ficou realmente muito complicado, acaba ficando um jogo de empurra-empurra, mas é importante a gente falar também, Amanda Klein, que é muito complicado quando se trata em matéria de invasão. Nós estamos falando aí de quase 400 pessoas e a Justiça sempre, na verdade, toma muita cautela para ordenar essa reintegração, porque nós temos que recolocar essas pessoas em algum lugar. Mas o que me chama muito a atenção é que essas pessoas que moravam lá estavam pagando um aluguel. Amanda, a gente sabe que o aluguel legal, quando você não paga o aluguel, o dono do imóvel te retira de lá através de uma ação judicial. E como que funciona nesses casos? Eles faziam isso também. Então, né? Eu estava olhando relatos que eles retiravam quem não pagava o aluguel. Retiravam à força. Então a gente pode associar um processo comparado com o Rio de Janeiro de uma milícia. Ou seja, um grupo de pessoas que se intitula eventualmente em algum tipo de organização, tomam um determinado imóvel, não só em São Paulo, isso é em todo o Brasil. E nós verificamos agora espantados que essas pessoas humildes, essas pessoas carentes, essas pessoas pagam aluguel. E se essa pessoa deixar, Amanda, de pagar o aluguel, ela é expulsa do local, ela é jogada à rua? Lordelo, então a gente tem os dois lados aí, né? A gente tem essa ocupação e a cobrança por parte do movimento de moradia, que a gente viu não é o MTST, que obviamente é o maior movimento de moradia do país, tem até um pré-candidato à presidência da República, era outro movimento de moradia menor que cobrava uma espécie de aluguel dos ocupantes desses moradores. E por outro lado, a gente tem isso que o Boulos apontou, que é um déficit habitacional grave no país, que tem que ser encarado ou solucionado, endereçado pelo poder público. Amanda, eu acho que o Guilherme Boulos deveria falar sobre esse aluguel que é cobrado. Ele está cobrando uma ação do governo estadual e municipal que já se manifestaram e já ofereceram esse auxílio. Primeiro mês, R$ 1.200 e no segundo mês, durante alguns meses, R$ 400. Então, o Estado e o município de São Paulo estão fazendo o que se pode. Agora, eu acho que ele, que é um dos líderes do Movimento Sem Terra, se manifestar em relação a isso.
um local onde nós tínhamos 400 pessoas carentes, sendo que 100 delas estrangeiras, e que a grande maioria pagava como se fosse um imposto, como se fosse um aluguel. Então, eu acho que ele também deveria cobrar das outras entidades que também lutam por moradia de pessoas carentes, o porquê que nesse caso, e provavelmente em outros também, estão se cobrando. Quando você invade um prédio público ou particular, alguém passa a cobrar um aluguel que é, Amanda, um verdadeiro absurdo, um escalabro, e é o que ocorre no Rio de Janeiro em relação às milícias.